problema dos jarros. Talvez você já conheça esse problema. Lembra o problema? Vamos desenvolver um agente capaz de resolver esse problema, usando métodos de busca, usando busca em espaço de estados. O que é esse problema dos jarros? Esse problema, o agente ele tem dois jarros. Aqui estão as representações deles, né? Duas garrafas, dois garrafões. Um deles tem capacidade para 3 litros e outro tem capacidade para 4 litros. E o agente ele tem acesso a uma torneira. Ele consegue botar cada um desses jarros ali embaixo dessa torneira para conseguir encher, fazer alguma coisa com esses garrafões, com esses jarros. Então, esse aqui, ó, todas essa especificação aqui tem que dar dicas para vocês de como é esse problema. E aí você já, ao entender o problema, você já tem que ir pensando na especificação, como que você vai modelar os estados, as ações e tudo mais. Então, essa é a primeira linha aqui, dá uma dica para vocês de como vocês têm que modelar os estados, quais são as informações relevantes, essencialmente os dois jarros, né? Nessa segunda linha aqui, ele diz o que o agente pode fazer. Ele pode encher os jarros ou esvaziar os jarros. Ele pode encher os jarros ou esvaziar os jarros. Sendo que essa ação aqui de esvaziar se desdobra em outras duas possibilidades. Esse esvaziamento do jarro pode ser despejar a água de um jarro para o outro ou derramar aquele total de água que estava dentro do jarro no chão. Certo? Então, a gente pode encher um jarro embaixo da torneira, encher outro jarro embaixo da torneira, ou ele pode pegar o jarro X, esvaziar colocando no outro, ou esvaziar jogando fora. Certo? Atenção para o seguinte, quando a gente esvazia jogando fora, toda a água que tinha dentro do jarro vai embora. Ele não consegue, por exemplo, eu quero jogar fora 1 litro, eu quero jogar fora 2 litros, eu quero jogar fora 3 litros. Não. Uma vez que ele virou o jarro de ponta cabeça e começou a jogar fora, vai até o fim. Porém, quando ele transfere de um jarro para outro, certo? Ele derrama lá dentro do outro jarro apenas aquela quantidade que tinha disponível lá no outro jarro. Por exemplo, se no jarro estava faltando ali 1 litro, ele começa a derramar, essa ação de derramar ali, naquele outro jarro que estava faltando 1 litro, vai parar quando aquele 1 litro for completado, e aí o que sobrar de água permanece naquele jarro que ele estava fazendo a troca. Entenderam? Então, isso já dá ideia para vocês de quais as ações. E aqui, no último item, ele dá a ideia para vocês onde o agente tem que chegar. Ele tem que chegar no seguinte objetivo, ele tem que chegar numa configuração onde ele tem 2 litros de água em algum dos jarros. Pode ser o primeiro ou pode ser o segundo jarro. Vamos chamar esse aqui de jarro J, para simplificar, né? J3 e J4. Jarro de 3 litros e jarro de 4 litros. Então, ele tem que chegar com 2 litros de água aqui no J3, ou então com 2 litros aqui no J4. Tanto faz quanto que sobrou nos outros. Ou melhor, vamos dizer que daí ele... tanto faz quanto que sobrou no outro jarro. Ele tem que chegar num estado onde ou o jarro 3 tenha 2 litros só, ou o jarro 4 tenha 2 litros. Determine o espaço de estados e possíveis soluções. Então, o que você tem que fazer aqui? Primeiro de tudo, né? Especificar os estados. 2. Estado
inicial. Inicial. 3, estado ou estados meta. E depois, 4, as ações que a gente pode fazer. E 5, para atender esse problema, fazer o grafo do espaço de estados. O grafo, que aí seria o espaço de estados. Vamos lá, então. Vamos discutir rapidinho aqui a possível solução para esse problema. Vamos fazer aqui em outra cor. Azul. Vamos pensar, então, numa especificação de estados. Especificação de estados. Como é que eu posso pensar num estado? Né? Lembre-se, né? Dica que eu dou. Lembre-se de estruturas de dados. Posso pensar, uma ideia, né, que eu tive, num array de duas posições, posição 0 e posição 1, né? E convencionar aqui o seguinte, que a posição 0 indica um array de inteiros, né? Inteiros. Na posição 0, eu tenho ali a quantidade de água no jarro 3. E na posição 1, eu tenho quantidade de água no jarro 4. Tudo bem para vocês essa codificação aqui? Bem simplinha, né? Posição 0, quantidade de água no jarro de 3 litros. Aqui, ó, J3 e J4. 2. Estado inicial. De acordo com essa nossa modelagem ali, vamos aqui, o problema não deixava isso claro, né? Para nós, de como que os jarros começavam, mas vamos dizer, então, que eles começam zerados. Então, aqui o jarro 3 e o jarro 4, os dois começam com 0 litros, estado inicial. Estado ou estados meta, são 3. Aqui, temos a seguinte situação. Então, o agente ele tem que obter 2 litros no jarro de 3 litros, ou 2 litros no jarro de 4 litros, ou 2 litros aqui, certo? Porém, tanto faz a quantidade de litros que sobra no outro jarro. Ele precisa sobrar 2 litros em algum dos jarros. Nesse caso, como é que posso representar qualquer valor aqui, né? A gente pode adotar o símbolo clássico que representa qualquer valor. Lembram lá do asterisco? Né? Essa é a sugestão que eu dou, né? Tipo, lá nos relacionamentos, né? O asterisco era muitos, representava qualquer coisa. Então, aqui a gente pode adotar essa convenção, ó. Qualquer valor eu indico aqui com um asterisco. Certo? Então, são 2 possíveis estados aqui para esse... 2 possíveis estados meta aqui para esse problema. 4. As ações. O que o agente pode fazer aqui? Bom, na hora de modelar as ações, você pode pensar em descrever todas as ações. A gente poderia pensar em descrever assim, ação, temos uma ação aqui que seria encher o jarro de 3 litros, e uma outra ação que poderia ser encher o jarro de 4 litros. O que é essa ação aqui de encher? Né? Lembrando que esse encher aqui é o de colocar na torneira. E esse encher aqui, ele enche aquele jarro até a boca. O que tiver faltando ali para completar a capacidade. Percebam o seguinte. Uma dica que eu dou, quando você estiver pensando nas ações,
é você pensar como um engenheiro de software. Vejam que aqui, ó, nós temos a mesma ação, e temos quase que uma sobrecarga aqui, né? Pensar em termos de sobrecarga aqui, de métodos. Temos uma mesma ação, o que está mudando entre elas é simplesmente qual é o jarro que está sendo enchido. No momento, seria a ação que enche o J3, e num outro momento seria a ação que enche o J4. Minha sugestão é que na hora que você estiver especificando essas ações, pense em termos de métodos ou em termos de funções, né? Você poderia simplesmente especificar uma única ação chamada encher, e essa ação poderia ter um argumento, digamos aqui um argumento x, né? E esse x seria o jarro sendo enchido, né? Ele vai poder ser tanto o J3 em dado momento ou o J4. E aí, dependendo do valor, né, que for informado ali como argumento desse X, o agente consegue encher tanto um jarro quanto outro jarro. Só mudando ali o valor de X, ele já vai entender que são ações diferentes. Assim como tem essa ação de encher, temos aqui que analisar a ação do esvaziamento aqui do jarro, do despejar os jarros, né? E aí eu falei para vocês que o despejar pode ser de um vaso para outro ou derramando no chão. Vou fazer primeiro aqui o do derramar, né? O derramar, a gente pode pensar na mesma linha do encher. Vamos pôr assim, ó, derramar. Derramar X. O que faz a ação de derramar X? Esvazia o jarro passado como argumento ali para aquela ação. Se for o J3, ele derrama toda a água do J3 e joga fora. Se for o J4, derrama toda a água do J4, tudo fora. E a última seria o despejar. Derramar e despejar. Né? Que tal a gente chamar aqui esse despejar de transferir? Transferir. Só para, eu acho que fica mais claro, né? Para não confundir com o derramar, derramar e despejar. Mas você poderia muito bem chamar de despejar. Eu vou chamar de transferir. Para mim é mais intuitivo. Transferir. E aqui na hora de transferir, você tem dois argumentos agora. O x e um y. O que seria cada um deles? O x, vou começar pelo y. O y seria destino. E o x seria a origem. Então, se eu informar ali, transferir J3 e J4, ele vai pegar o que tem dentro do J3 e usar para completar o que tem, o que é necessário lá no J4. Até encher o J4 e o resto da água fica no J3. O grafo, usando, né, a especificação dos estados, com todos, aplicando as transições, vocês vão ter que pegar esse estado inicial aqui, esse aqui, a partir dele, quais são as ações que podem ser executadas ali naquele estado inicial. Para cada ação que for possível executar nesse estado inicial, você vai criar uma transição, criar uma saída, e colocar os estados gerados. Depois continua. Para o outro estado gerado agora, quais são as possíveis ações? Para cada um deles, você faz uma ramificação, até chegar no espaço de estados, que contém todos os possíveis estados para esse problema dos jarros. Tá? Não esqueçam de fazer as autotransições ou as transições para trás, né? Por exemplo, se você encheu um jarro e logo em seguida derramou, volta para onde estava, né? Que aí vai... o jarro estava vazio, aí você foi lá, encheu
e depois derramou, volta para aquele estado onde ele estava vazio. Então, a tarefa para vocês é, a partir dessas ações, dessa representação de estado, desse estado inicial aqui, gerar o grafo. Gerar todos os possíveis estados, aplicando todas as transições em cada um desses possíveis estados. Deixa eu voltar aqui para o slide. Então, aqui, ó. Deixa eu colocar ali as ações que a gente tinha, né? Cadê o marcador de texto aqui? Vamos lá. Então, tínhamos ali as ações, que era encher X, derramar X e o transferir de X para Y, certo? Essas aqui eram as ações. As ações que nós identificamos. E aí agora fica de tarefa para vocês fazerem o grafo, né? O espaço de estados. Como é que você monta o espaço de estados, né? Vamos colocar aqui do lado, né? Para ficar fácil de entender. Só deixa eu pegar isso aqui e fazer uma setinha assim. Espaço de estados. Você coloca o estado inicial, que era aquela configuração lá 00, né? 01. Então, aqui, lembrando, né? Aqui é a quantidade de água no J3 e aqui é a quantidade no J4. Você coloca, eles começam sempre com 00. E aí você começa a verificar, nesse estado aqui, quais ações o agente pode fazer nesse estado. Ele pode encher X? Qual o valor que ele pode passar aqui no X? Quais jarros ele pode encher? Né? Ele pode, nesse estado aqui, ele pode encher o J3 e encher o J4, certo? Então, vamos fazer aqui. Se ele executasse aqui a ação de encher o J3, qual seria a configuração do ambiente? O ambiente ficaria com 3 litros no jarro 3 e 0 no 4. Né? Ele poderia também escolher a ação de encher o J4, aí levaria ele, né, levaria o ambiente para essa configuração aqui. 0 no 3 e 4 litros no 4, porque o encher sempre enche até a boca, né? Coloca embaixo da torneira. Então, ó, ele poderia executar a ação de encher para os dois jarros. Nesse estado aqui, 00, ele pode executar a ação de derramar? Não, até pode, mas não adianta, né? Faria ele voltar para o mesmo estado. A gente poderia até colocar aqui, né, a ação de derramar, né, derramar J3, né, ia derramar, mas ele estava zerado, ia voltar para aquele estado. E o derramar J4, vamos fazer aqui do lado. Derramar J3, opa. Vou tentar fazer melhorzinho aqui. Vamos lá. Vou fazer melhor aqui. Derramar J3, tá ali. Vou fazer duas linhas e vou botar aqui, só vou escrever as duas, né? Então, ó, poderia ser o derramar J3 e também o derramar J4, certo? As duas voltariam para o mesmo estado e derramariam o jarro que já está vazio, né? Então, ó, fizemos, seriam ações possíveis. E a ação de transferir, poderia ser feito? Até poderia, mas, né, não ia alterar nada. Então, de novo, tanto transferindo do J3 para o J4, quanto transferindo do J4 para o J3, aconteceria a mesma coisa. Então, vou botar aqui, ó, transferir do J3 para o J4, ou, botar aqui embaixo, né, transferir do J4 para o J3. As duas levariam para o mesmo estado. Ok? Bom, ó, fizemos aqui
fiz a demonstração como que seria a execução das ações apenas considerando esse primeiro estado, que é o estado inicial. Para você ter a árvore, você teria que analisar, bom, nos demais estados agora, quais ações você pode fazer? E você teria que aplicar as ações para ver que outros estados seriam gerados aqui, se haveria alguma ação que voltaria para o mesmo estado, e assim para todos os demais, né? Talvez tivessem ações que voltassem lá para cima. Provavelmente a ação de derramar, né? Por exemplo, ó, se derramasse, se aqui nesse estado aqui, nesse aqui, derramasse, eu vou fazer aqui no J3, se aqui no J3, fazer até de outra cor, para deixar bem destacado. Se a gente executasse a ação de derramar, ou derramar do J3, o que aconteceria? Derramar do J3 nesse estado aqui ia fazer ele voltar para a configuração 00, né? E assim sucessivamente. Você aplicando as possíveis ações aqui em cada um dos estados, você geraria o grafo, né? Geraria o grafo contendo todos os estados ali. Essa seria a solução. Não vou fazer aqui agora, fica de tarefa para quem quiser visualizar e ver qual que seria o espaço de estados completo, né? Bom, isso seria o espaço de estados. Se você tivesse precisando agora, se você quisesse saber qual que é a solução do problema, qual que seria uma solução para esse problema? Vamos colocar aqui uma solução em roxo. O que seria uma solução? Qual que seria a solução, uma possível solução para esse problema aqui? Lembre-se, sempre que a solução é uma sequência de ações, certo? Que sequência de ações a gente poderia pensar que resolveria esse problema? Eu vou botar uma que eu já tenho anotado aqui, tá? Primeira ação, encher J3. A primeira coisa a fazer. Segunda coisa a fazer é transferir do J3 para o J4, tá? Depois, terceira ação, encher de novo o J3. Fazer aqui do lado. Quarta ação, transferir do J3 para o J4. E, a princípio, eu acho que é isso, né? Vamos ver como é que seria aqui, ó. 4 ações para resolver o problema. Como é que ficariam os estados aqui depois da execução de cada ação? Então, depois de executar, o inicial é o 00, né? Depois de executar a ação 1, a gente teria aqui esse estado aqui, né? 3, 0. Depois de executar a segunda ação, teríamos qual configuração? 3 aqui, 0 aqui, né? Depois, executando a terceira ação, ficaríamos com 3 e 3. E depois, executando a quarta ação, lembre-se que a ação de transferir, né, ela transfere uma quantidade de água suficiente até completar o jarro de destino. Ficaríamos com 4 aqui e 2 ali, né? Então, ó, chegaríamos num estado meta. O estado meta é ter 2 litros em algum dos jarros, né? Essa seria uma solução. Quando você desenvolver um agente, o que ele vai ter que encontrar no fim das contas não é o grafo. O grafo vai servir, é uma das formas que ele tem para conseguir buscar essa solução. Mas o que ele está, de fato, precisando encontrar é essa sequência de ações. E a partir de agora, nós vamos ver como fazer o agente encontrar essa sequência de ações utilizando algoritmos de busca. Busca em espaço de estados. São algoritmos que vocês já viram lá em estruturas de dados, agora a gente vai simplesmente aplicá-los aqui.